Pessoal, hoje nós vamos iniciar o estudo das engrenagens de dentes retas. Na realidade, o termo correto é engrenagens cilíndricas de dentes retos, tá? Nós vamos começar com uma pequena introdução a elas, até chegar na geometria da engrenagem de dentes retos, né? E depois a gente faz alguns exercícios, né, para poder praticar essa introdução. E assim eu vou fazer com quase todos os capítulos. A gente dá uma introdução e faz alguns exercícios para que fiquem bem fixados por vocês aí, tá? Então, as engrenagens cilíndricas de dentes retos, vou chamar só engrenagem de dentes retos a partir de agora, tá? São as engrenagens, né, que são utilizadas na maior parte das vezes em muitas aplicações da engenharia mecânica, tá? O projeto das engrenagens, de maneira geral, e aqui no caso das dentes retos, né, ele inicia sempre com um projeto cinemático, que é para verificar, compatibilizar módulos, distâncias entre centros, ângulo de pressão, as condições gerais de cinemática, tá? Primeiro a gente faz o projeto cinemático, né, de torque, transmissão de torque e assim por diante, relação de transmissão. E depois que a gente fez essa parte, que a gente compatibilizou a engrenagem lá na distância entre centros que a gente precisa colocar essa engrenagem, a gente parte então para o dimensionamento pelo critério da resistência. A gente calcula as forças, identifica o torque, a potência que está sendo transmitida, o torque, calcula as forças tangenciais no dente e dimensiona o dente para suportar o carregamento. Mas sempre a primeira parte do projeto, ele inicia na compatibilização do conjunto lá onde eu tenho que colocar esse conjunto, na distância entre centros que eu preciso, tá? E é assim que nós vamos, então, iniciar esses projetos aí. Tá? Mas antes de tudo, né, nós vamos ver uma característica. Nós já vimos que quando, nas engrenagens de maneira geral, que usam o perfil evolvental, nós já vimos como aparece o diâmetro primitivo. Vimos também como aparece o ângulo alfa da engrenagem, né, o ângulo de pressão. Agora, nessa pequena introdução, nós vamos ver como aparece, então, o diâmetro externo da engrenagem, tá? E as relações que ocorrem entre essas várias variáveis, tá? Então, só para lembrar vocês, nós temos aí as evolventes de círculo, né? Nossa engrenagem é uma engrenagem com perfil evolvental. E aqui, então, existe uma engrenagem vermelha, que é a motora, digamos assim, né? A uma motora, e a 2, a azul, é a movida, tá? Então, vejam que existem alguns pontos que estão colocados aqui, uma em relação à outra, tá? Então, vejam que aqui, ó, eu tenho o raio de base, esse aqui é o raio de base, né? Raio de base da engrenagem 1. E essa aqui, ó, é a evolvente da engrenagem 1. E aqui, então, eu tenho o raio de base da engrenagem 2 e a sua respectiva evolvente, tá? A evolvente da engrenagem 2, tá? Então, assim, ó, o ponto B1 é o lugar de engrenamento da origem da peça 1, ó, vejam aqui, ó, se vocês olharem aqui, uma empurrando a outra, né, vejam que esse ponto B1 é o início, é o lugar de engrenamento na origem da peça 1, ó. Então, a origem da evolvente 1, o ponto de contato é esse, tá? O segundo ponto, ele representa um ponto qualquer sobre a reta de ação, tá? Então, esse ponto B poderia ser qualquer ponto onde uma evolvente está empurrando a outra sempre sobre a reta de ação, que, no caso das evolventes, sempre é uma reta única, sempre uma, tá? E o ponto B2, tá? É o lugar do engrenamento da origem da evolvente da peça 2, ó. Tá? Que eu teria, né, mais ou menos aqui a evolvente, ó, a evolvente da peça 2, tá? E a gente sabe, pessoal, que na origem das evolventes, pelo que nós estudamos no capítulo de perfil evolvental, tá? Nós sabemos que o raio da evolvente na origem da evolvente, ele é nulo. Então, aqui, ó, eu tenho um raio da evolvente nulo no início da evolvente vermelha.
E aqui no início da envolvente azul, eu tenho também um raio nulo. Então, o que que acontece? Se eu tiver um contato nessas regiões, né, na raiz da envolvente 1 e na raiz da envolvente 2, como os raios são pequenos, as forças que são transmitidas, a área de contato entre as envolventes é pequena, porque o raio da envolvente é pequeno, a área é muito pequena. Se nós dividirmos a força transmitida, né, pela engrenagem sobre a reta de ação, se nós dividirmos essa força normal sobre a área, né, se essa área é muito pequena, tende a zero, a pressão que vai ser gerada naquela região do dente vai ser muito grande, tá? E aí, então, ocorrerá um desgaste muito grande, vai ter uma destruição da superfície do dente na raiz da envolvente, das duas envolventes em cada caso, né? E isso vai levar a uma falha prematura da engrenagem. Então, não se deseja, em hipótese alguma, que as envolventes se toquem nos seus raios, né? Nos seus raios no início das suas envolventes, onde o raio é nulo, tá? Então, devido a isso, tá? O sistema acabou truncando as envolventes, tá? Para evitar, então, o contato das envolventes na raiz, alguém resolveu truncar a envolvente. Vamos terminar com a envolvente em uma certa posição. E aí surgiu, então, o diâmetro externo da engrenagem. Então, ao invés de a gente ter o contato ao longo de toda a envolvente da engrenagem, alguém, em vez de decidiu, não, vamos truncar a engrenagem nesse diâmetro, vamos truncar a envolvente nesta região aqui, ó. Ó, então, a envolvente só pode ter esse comprimento aqui, ó. E aí, então, ó, truncando aqui, surgiu o diâmetro externo da engrenagem, tá? Se nós fecharmos isso por um outro conjunto de envolventes no sistema, no sentido contrário, né, formou a segunda envolvente e formou o dente da engrenagem, tá? Então, tanto para a engrenagem azul, como também para a engrenagem, para a engrenagem vermelha, como para a engrenagem azul, ó. Truncando o dente aqui no diâmetro externo, para que não ocorra o contato na raiz do dente, na raiz da envolvente, né? Ocorreu, então, apareceu, então, o diâmetro externo, tá? E aí, essas duas envolventes que ficaram formados entre o raio de base, ó, entre o raio de base e esse raio externo, né? Essa envolvente, então, que se formou aqui, ela passa a ter um contato agora entre dois pontos, ó. O contato dela agora passa a ser entre esse ponto aqui e esse, ó. E a engrenagem fica funcionando, os pontos de contato entre as envolventes ocorrem somente nessa região aqui, ó, né? Então, os pontos de contato das duas envolventes ficaram limitados, então, a esse segmento A1, A2 aqui, ó. E vejam o que acontece, se não é isso aí, ó. Olhem só aqui no lado essa figura agora, essa animação, tá? Observem que aqui eu tenho, deixa eu achar meu mouse aqui, aqui eu tenho o início da envolvente da engrenagem de baixo e mais ou menos aqui, ó, eu tenho o início da envolvente, teria o início da envolvente na engrenagem de cima, da vermelha, né? E olhem, os pontos de contato entre os dois dentes agora, ó, não tocam mais lá embaixo, né, na raiz dessas envolventes, ó. Ele começa, ó, mais ou menos aqui, deixa eu ver se eu acerto aqui, ó, mais ou menos começa aqui e termina, ó, mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu acerto aqui, o ponto de término, ó, mais ou menos termina aqui, ó, ponto de início de contato e o ponto de término de contato. Então, daquela reta de ação que tangencia os dois círculos de base, agora os pontos de contato do dente se dão somente no segmento A1, A2. Essa região aqui, então, ó, refere-se, então, aos pontos de contato das duas envolventes. E com isso, então, apareceu o que nós chamamos, então, de diâmetro externo da engrenagem, tá? Apareceu, então, agora aqui, ó, né, o diâmetro externo da engrenagem. Esse, então, aqui o raio, ó, esse raio
passa a ser o raio de cabeça do dente, o raio de adendo, né? A terminologia chama ele de raio de adendo, tá? É o raio de cabeça do dente, tá? Ok? E aí, então, surge, então, a nossa engrenagem, então, o dente externo, tá? O diâmetro externo, tá? Ok? Bom, aí já coloquei, então, o perfil vai se movimentar entre A1 e A2, tá? E aí, surgindo o diâmetro externo, vai aparecer agora as suas dimensões. Então, como é que foi padronizado tudo isso? Tá? Então, temos o seguinte, ó. Então, agora, a fim de que a evolvente possa transmitir o movimento, é dada uma profundidade a ela. Essa profundidade na evolvente, ó, antes nós estávamos só olhando a evolvente, essa linha aqui, ó. Agora foi dado a profundidade do dente, ó, que é a largura do dente da engrenagem, tá? Então, agora sim, agora dando profundidade, a engrenagem consegue transmitir o movimento a partir do perfil ventral. Então, toda essa superfície do dente, ó, ela passa a ter, então, um perfil evolvental, ó, só que com profundidade, para poder transmitir o movimento para outra engrenagem movida. Surge, então, a largura do dente. Essa largura do dente, comumente, ela é chamada de B, largura do dente. E essa largura do dente, ela depende, da maior parte das vezes, da força que é transmitida. Num primeiro momento, a gente faz a análise da parte que fica na frente da engrenagem, né? Que é toda essa parte que a gente está enxergando aqui, ó, tá? E depois, quando eu adiciono a força, né, ao projeto, a gente calcula, então, o B. O B é o elemento que transmite a força. Então, com o diâmetro externo, diâmetro primitivo, diâmetro de fundo, diâmetro de base, surgem, então, algumas designações, né, da engrenagem. Surgem alguns termos da engrenagem, tá? Então, vejam, esse cilindro aqui, o primeiro aqui na engrenagem, ó, é o cilindro de cabeça ou cilindro externo, ou adendo, tá? Cilindro de adendo, ou de cabeça ou externo, tá? Esse aqui é o cilindro primitivo, ou é aquele onde está o diâmetro primitivo, ou diâmetro de referência, como a norma chama, tá? Existe o círculo de base, que é esse círculo aqui, ó, que é o círculo onde surge a evolvente, tá? E há o cilindro de pé do dente, que é o diâmetro interno, ou o diâmetro do pé do dente, ou o diâmetro de dedendo, tá? Que é o diâmetro interno da engrenagem. Interno, né, do pé do dente ou dedendo, tá? Ou o diâmetro de dedendo, tá? Surge, então, esses elementos e surge, então, uma relação entre eles, tá? Então, entre o diâmetro primitivo e a cabeça do dente, aparece essa dimensão aqui, ó. Essa dimensão, então, nós passamos a chamar de HA, que é a altura da cabeça do dente, ou altura do adendo. Entre o diâmetro primitivo e o pé do dente, o diâmetro interno, surge o HF, que é a altura do pé do dente, né? Ou dedendo, tá? Somando o HA e o HF, surge, então, a altura total, ó, que é o H, a altura do dente. Tá? Então, começa a surgir essas variáveis aí no problema, tá? E tudo isso, então, dá origem às outras dimensões, o pé do dente, a cabeça do dente, e assim o diâmetro de cabeça, de pé do dente, e assim por diante, tá? Então, surgem essas variáveis aí, tá? Surgem, então, essas variáveis aqui, tá? O que mais? Em relação ao diâmetro, ao raio ou ao diâmetro, né? Então, acabam aparecendo os diâmetros de cabeça do dente, aqui, ó, voltei para a engrenagemzinha à esquerda aqui de vocês, o DA, né? O diâmetro primitivo, ou de referência, e o diâmetro do pé do dente, tá? E observem, cada um deles está associado com a altura da cabeça e do pé do dente, ó. Ó, o diâmetro, em primeiro lugar,
O diâmetro primitivo, nós já vamos ver, ele é, na realidade, uma relação entre o módulo, que eu já vou explicar o módulo mais para frente, módulo, vezes o número de dentes. Tá? Se eu estou ligado com a engrenagem motora, o diâmetro primitivo da motora é o módulo vezes o número de dentes da motora, ou vice-versa, da movida D2 igual a MZ2. Tá? Ok? Então, eu, na maior parte das vezes, já conheço o diâmetro primitivo. Por quê? Porque o diâmetro primitivo é onde cruza a normal entre centros, né? Desculpe, a reta normal. Onde cruza a reta normal, surge o diâmetro primitivo. Se eu conheço o raio de base, forma aquele triângulo retângulo, né? Forma esse triângulo retângulo, e a partir do raio de base e do ângulo alfa, eu calculo o diâmetro primitivo. Então, eu conheço. Só foi normalizado para módulo vezes Z, tá? E aí, vem o seguinte, ó. O diâmetro externo, vou apagar um pouquinho aqui. O diâmetro externo é esse aqui, ó. Então, vejam, o diâmetro externo, ele se relaciona com o D a partir dessa altura aqui, ó, que é a altura da cabeça do dente. Tá? Então, vejam, o diâmetro, vou deixar aqui sem a referência da qual engrenagem geral. Tá? Então, assim, ó, o diâmetro de cabeça da engrenagem, ele vai ser igual ao diâmetro primitivo mais o HA. Só que tem o seguinte, quando nós estamos tratando de diâmetro, tá? Existe esse HA aqui, e no outro lado da engrenagem, onde a linha do diâmetro é medida, existe o outro HA, né? Ó, eu tenho um aqui, ó, e tenho esse aqui, ó. Então, se eu tenho esse raio aqui, ó, e vou somar isso aqui, ó, na realidade, em termos de diâmetro, eu somo esse aqui e somo também lá no outro lado, esse aqui, ó. Então, é 2 vezes HA, 2 vezes a altura da cabeça do dente, tá? Então, surge, então, essa dimensão. O diâmetro primitivo, o diâmetro de cabeça é diâmetro primitivo mais 2 vezes o HA. E a mesma coisa com o diâmetro do pé do dente, tá? O diâmetro do pé do dente, agora, ó, o diâmetro do pé do dente, que é esse aqui, ó, aqui está o pé do dente, o DF, foot, pé. Ó, é o diâmetro de referência primitivo menos 2 vezes essa dimensão, que é o HF. Então, ó, o diâmetro do pé do dente, DF, é o diâmetro primitivo menos 2 vezes o HF. Surgem, então, essas relações entre esses diâmetros, tá? Que vão ser importantes para nós fazer o projeto das nossas engrenagens, tá? Surge o diâmetro de pé do dente e surge o diâmetro da cabeça do dente, ok? Um detalhe, o pessoal resolveu, então, normalizar as engrenagens a partir do módulo, tá? O módulo, então, foi o elemento que normalizou as engrenagens, né? O módulo, ele é uma relação entre o passo da engrenagem dividido por π, tá? Então, assim, a nossa engrenagem, ó, se nós continuássemos com o dente aqui, ó, vou colocar o azul, ó, fazer o dente aqui, ó. Se eu tivesse um outro par de dente, um outro dente aqui, ó, esse dente teria esta dimensão aqui mais ou menos, ó, certo? Então, a distância entre esse ponto, vou colocar em vermelho agora, a distância entre esse ponto e esse outro ponto aqui, ó, do início do outro dente, sobre a circunferência primitiva, a gente chama isso aqui de passo da engrenagem, é o passo. Oba, né? Faltou aí endireitar a mão aqui, tá? Esse arco, tá, pessoal? Esse arco é o passo da engrenagem, o passo P,
E uma relação entre passo, diâmetro por passo, dividido por π, me dá, então, o valor do módulo da engrenagem, tá? Né? Então, essa relação me dá o módulo da engrenagem. Então, eles normalizaram essa relação, passo sobre π, como sendo uma dimensão, tá? E aí, por exemplo, normalizaram esse módulo num diâmetro que todo mundo pudesse utilizar. Por exemplo, já vou apresentar esses módulos padronizados. Por exemplo, normalizar um módulo em 1 milímetro, tá? Então, eu tenho passo sobre π sendo o passo é o módulo vezes π, né? Então, uma engrenagem que tem módulo 1 milímetro, né, tem passo de 3,14 milímetros aqui, ó. Então, isso foi normalizado, o M foi normalizado, tá? Por exemplo, então, tem o passo 1 milímetro, tem o passo 1,25, tem vários módulos, tem vários módulos que são normalizados, tá? Que a gente encontra, então, na realidade, padronizado, módulos padronizados, 1, 1,25, 1,5, 2, 2,25, 2,5, 2,75, que a gente já vai ver qual é a sequência que existe, tá? Então, normalizaram, então, o módulo, tá? E definiram que essas alturas da cabeça do dente, o HA e o HF, também são funções, então, do módulo, tá? Por uma questão de fabricação. Então, você normalizou que a altura da cabeça do dente é uma vez o módulo da engrenagem e a altura do pé do dente é 1,25 vezes o módulo da engrenagem, tá? Você fez isso, então, para a engrenagem. E a altura total da engrenagem, então, ó, o H, ele é 2,25 vezes o módulo da engrenagem. Então, definiram-se essas dimensões em função do módulo. Uma dimensão normalizada e depois padronizada, tá? E aí nós podemos escrever, então, aqui, ó, que o diâmetro primitivo é o módulo vezes Z, né? O diâmetro de cabeça é o diâmetro primitivo, o D primitivo, mais 2 vezes o HA, que é 1 vezes o módulo, tá? Que dá, então, aqui, ó, né, diâmetro de cabeça igual a diâmetro primitivo, né? Diâmetro primitivo é módulo vezes Z, certo? Mais, aqui, desculpe aqui, aqui 1 vez o módulo vezes o Z aqui também, vezes Z. Módulo vezes Z, mais 2 vezes o módulo vezes o Z, tá? Então, o diâmetro externo, dá para colocar o módulo em evidência, é o módulo que multiplica Z mais 2, tá? Esse é o diâmetro de cabeça. O diâmetro do pé do dente, eu vou fazer aqui em cima, ó. O diâmetro do pé do dente é o diâmetro primitivo mais 2 vezes HF. Então, o diâmetro do pé do dente é o módulo vezes Z mais 2 vezes 1,25 vezes o módulo vezes Z, que é o HF. 1,25 vezes o módulo vezes 2. Opa, aqui esqueci. Peraí, deixa eu ver que eu fiz uma confusão aqui. Opa, deixa eu ver a confusão que eu fiz aqui agora. Não tem o Z aqui, ó. Aqui não tem o Z. Não tem o Z aqui. Vamos ver de novo aqui, ó. Não tem o Z aqui. E fica aí, então, fica... Eu, na verdade, fui pela lógica aqui, né? Não fui pela dedução. Módulo vezes Z mais 2. Mais 2M. Ó, módulo vezes Z mais 2. Fechou? Aqui está certa a fórmula aqui, ó. Módulo vezes Z mais 2. Não tem o Z aqui, ó. Aqui, tô olhando, eu não copiei a fórmula aqui de baixo, né?
É só 1,25 vezes o módulo. Então, o diâmetro do pé do dente, dá para colocar em evidência aqui também o módulo, ó, é módulo que multiplica Z, 2 vezes 1,25, né? Dá 2,5, né? 2,5. Menos, né? Menos aqui e também menos aqui, ó, menos 2,5. Então, esse passa a ser o diâmetro, vamos apagar aqui, ó, tira aqui, vou arrumar aqui tudo, passa a ser o diâmetro do pé do dente, tá? Menos 2,5, diâmetro do pé do dente. Então, podemos fazer essa relação, tá? Ou então, usar a relação por raio, né? Tanto faz, tá? Tem algumas formas que relacionam esses diâmetros com raio, né? Também, tanto faz tudo isso, tá? Então, são as relações que vão estar aparecendo para vocês aí agora, tá? Essas relações, então, vão estar ocorrendo para vocês dimensionarem as engrenagens, a partir, então, desse módulo que foi normalizado. Então, tudo é feito a partir do módulo normalizado, tá? Que a gente já vai ver na sequência onde ele se encontra. Ah, tá aqui ele, tá? O módulo, então, é isso aí, ó. Passo sobre π, e também é igual, então, como nós vimos, a diâmetro sobre número de dentes. Isso caracteriza, então, o módulo da engrenagem. É uma relação entre o diâmetro de referência e o número de dentes, ou entre o passo dividido por π. Fechou? Nos países que utilizam o sistema métrico, o módulo é dado em milímetros, e nos países que usam o sistema diametral pitch, tá? O sistema inglês é o diametral pitch, tá? Que há uma relação entre eles. Então, vejam, o módulo, então, que é o elemento normalizado, tá? Ele se encontra, no nosso caso, no Sistema Internacional de Unidades, a partir da ABNT, ele se encontra padronizado de acordo com alguns tamanhos, né? A norma NBR 8088, ela padroniza, então, o módulo das engrenagens cilíndricas, tá? Existem 3 classes que ela padroniza, a classe 1, a classe 2 e a classe 3. Preferencialmente, o engenheiro mecânico deve usar nos projetos a classe 1, tá? Porque ela tem uma gama maior, né, de ferramentas disponíveis, tá? E se usar a classe 1, o projeto vai ficar mais econômico, porque as ferramentas estão disponíveis mais para classe 1. Então, vejam, a ABNT padronizou em 0,3, 0,4, tudo isso milímetro, né? Milímetros. 0,5, 0,6, ó, não existe na classe 1 o 0,7, então, preferencialmente, não utilizem o 0,7. Existe o 0,8, não existe preferencialmente o 0,9, né? O 1, 1,25, 1,5, aqui embaixo continua. Existe o módulo 2, o 2,5, o 3, o 3,5 na classe 1 não existe, o 4, 5, 6, o 7 na classe 1 não existe, o 8, e ó, o 10, 12, 16, 20, 25 e assim por diante. Tá? Depois, na classe 2, existem os intermediários, ó, 0,35, 0,45, 0,55, o 0,7 existe, o 0,9, 1,125 e assim por diante, tá? E na classe 3 também, ó, aqueles que usem muito pouco, se possível, né? Nunca usem esses módulos aí, porque as pessoas, as empresas não compram esses módulos, tá? Então, como é para usar preferencialmente os módulos da classe 1, a maior parte das empresas que fazem manutenção de engrenagens ou que fabricam engrenagem, elas compram ferramentas com o módulo da classe 1. Então, se você resolver fazer aí, comprando da classe 1, as empresas que produzem ferramentas de corte conseguem fazer módulos da classe 1 mais baratos, porque elas produzem em série os módulos da classe 1. E essas empresas que produzem ferramentas, elas dificilmente fabricam ferramentas da classe 2 ou da classe 3. Se você precisar uma ferramenta da classe 2, por exemplo, essa aqui,
possivelmente você vai ter que ligar para o fabricante da ferramenta e pedir, ó, eu preciso da 0,55. Aí o cara diz assim, ó, eu não tenho na minha linha de produção, eu posso fazer ela, mas vai custar mais caro. Eu tenho que parar a máquina, colocar a ferramenta, regular, vai sair mais caro. Então, as ferramentas da classe 2 e 3, se vocês usarem, elas vão sair mais caras. E, como consequência, a sua usinagem sai mais cara. Preferencialmente, usem classe 1, tá? Então, existem módulos aí, então, da classe 1, né? Vários para serem utilizados, né? Então, deem preferência a esses módulos aí. E assim mesmo, dependendo do fabricante de ferramenta, ele também não tem todas essas ferramentas, né, disponíveis, né, para a classe 1, né? Vai ser muito comum nessas oficinas de reparo a gente ter aí o módulo 1, ter o módulo 1,5, ter o módulo 2,25 e o módulo 2,5, aqui, desculpe, o módulo 2 e o módulo 2,5, essas é comum, né? Agora, ter os outros módulos já é difícil de ter, aí vai sair mais caro. Então, preferencialmente, usem os módulos disponíveis para a classe 1. Mas essas são as ferramentas pela norma NBR 8088, aqui mais ou menos os tamanhos proporcionais, tá? Tamanhos proporcionais do módulo 1, ó, o módulo 1 até o módulo 12, ó. O módulo 12 tem um tamanho de dente muito maior que o módulo 1. Dá para ver aí, ó. Tá bem? Estão vendo? Tá? É proporcional, tá? Uma vez na apostila, o tamanho era real, né? Agora, com o uso do data show e mídias, a gente não consegue mais deixar no real. Mas esse é o tamanho das engrenagens proporcional, tá? O módulo 12 é muito maior que o módulo 1 e certamente suporta muito mais força que o módulo 1, mas também a engrenagem fica muito maior, né, do que a engrenagem do módulo 1, tá? Se tiver o mesmo número de dentes, tá? A DIN padroniza os módulos também, tá? Então, ó, a DIN, ela padroniza módulo de 0,3 a 1, com variação de 0,1 em 0,1, ou seja, existe o módulo 0,3, existe o 0,4, existe o 0,5 até o 1. Do módulo 1 até o 4, a variação que ocorre é de 0,25 em 0,25. Ó, então, existe o módulo 1, existe o módulo 1,25, existe o módulo 1,50, existe o módulo 1,75 e assim vai até o 4. Do 4 em diante, a variação é de 0,5 em 0,5. Ao módulo 4, ao módulo 4,5, ao módulo 4, ao módulo 5,0 e assim por diante. E aí, cada faixa, então, tem a sua variação em específico, tá? Depois do 7 ao 16, 1 em 1 e assim vai. Então, módulo 4.25, nós não vamos encontrar nem pela ABNT, nem pela DIN, tá? Então, não é utilizado esse módulo como módulo normalizado, tá? Bom, módulos, tá? Além dos módulos, tá? Só vamos ver um vídeo aqui, ó, que mostra o tamanho dos dentes, né? Deixa eu ver esse vídeo aqui. O vídeo é aqueles vídeos que eu já passei para vocês, estão em inglês. Eu vou passar o vídeo aqui e, se necessário, eu dou uma paradinha aqui, tá? Ele vai mostrar o formato do perfil do dente em função, né, do tamanho da engrenagem, do número de dentes da engrenagem. É um detalhe importante, né, que está aqui, não ficou, acho, na sequência bem certinho, no lugar certo, na sequência da apresentação, mas eu vou passar ele agora para vocês. Aqui ele mostra a curvatura do desenho da envolvente, tá? Então, ó, se nós estamos usando uma engrenagem envolvente, mantendo todos os dentes, né, todas as engrenagens com o mesmo módulo, só alterando o tamanho do número de dentes de uma engrenagem, olha o que acontece com o número com a superfície, ó, do dente, ó. Então, aqui, ó,
Quando eu tenho, ele falou, agora eu esqueci, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dentes, ó. Vejam como é que é a curvatura do dente da engrenagem. É essa aqui, ó. Tá bem pronunciado, ele fala, ó. É bem pronunciado, é bem destacado a curvatura da envolvente de círculo, tá? Mas olha o que acontece para frente quando eu aumentar o número de dentes. 60T, né? Eu acho que é 50 e poucos dentes, né? Não sei o que ele falou também ali, agora não consegui entender porque estava muito alto. Ó, quando eu tenho mais dentes, né? Olha o que acontece com o formato do dente. Estão vendo? Ó? É o mesmo módulo, só que o formato do dente agora para uma engrenagem de 55 dentes ou 53 dentes, não sei se é isso que ele falou agora aí, ó, é esse aqui, ó. Cada vez a envolvente, quanto maior o número de dentes da engrenagem, cada vez mais ela se aproxima a uma linha reta, essa envolvente. Tá? Olhem o que vem pela frente aí, ó. 330 dentes, 303, né? Eu acho que é isso, ou 303 dentes, né? Não sei se foi, acho que é isso, tá? Quando eu tenho uma engrenagem com 303 dentes, né? Olhem o que acontece com o formato do dente. Ele se aproxima a uma linha reta. E se eu tiver infinitos dentes, né? Ele se aproxima a uma linha reta. Então, isso é uma característica da envolvente. A ferramenta de corte, se nós vamos usinar uma engrenagem de 50 e poucos dentes, fica bem pronunciada a curvatura do dente. Se nós formos usinar uma engrenagem com 100 e poucos dentes, ó, também ó, fica bem, vai tendendo a ficar uma linha reta, tá? E quando eu tenho muitos dentes, 300 dentes numa engrenagem, praticamente a mesma ferramenta de corte gera um dente que é quase que uma superfície reta, uma linha reta, tá? Então é isso que mostra aqui nessa figura. Aqui existe o princípio, então, da geração de dentes com perfil envolvental, tá? A ferramenta é uma ferramenta desse tipo, é uma ferramenta MAG, tá? E durante o processo, o movimento relativo entre a ferramenta, essa ferramenta é como se fosse uma plana limadora, nesse caso aí, ó. Ela fica sobre a engrenagem construção que é a circular aí, branca, né? A ferramenta fica se movimentando tipo uma plana, tá? E a partir do movimento relativo entre a ferramenta e a peça, aí só mostra a peça se movimentando, né? Mas a ferramenta também se movimenta. E a partir desse movimento relativo de giro entre as duas, ocorre a formação, então, do dente com perfil envolvental, tá? A ferramenta é a MAG, tá? E olha o que acontece, então. Ocorre, então, a formação do dente no finalzinho aí, a formação do dente. Vamos ver lá no final, ó, aqui eu vou mexer, ó. O movimento relativo entre as duas, ó, a ferramenta acabou gerando o perfil envolvental. E esse perfil, então, envolvental na engrenagem que foi construída, quanto maior for o número de dentes dela, mais reto é o perfil envolvental, mais se aproxima a uma linha reta. Quando o número de dentes for pequeno, fica bem pronunciado aí, ó, o formato do perfil envolvental. Tá? Então, nas engrenagens, dentes retos e helicoidais, esse é o processo de fabricação mais utilizado para engrenagens, tá? Ok? Ó, certo? Então, fica aí mostrando, então, esse detalhe aí do processo de geração de engrenagens, né? O processo de fabricação delas por geração. Tá? Bom, as engrenagens também podem ser fabricadas usando módulo em diameter pitch. A ferramenta que usinou aquela engrenagem anterior aí, tá? Ela tem que ter um módulo padronizado. Então, nós compramos a ferramenta com o módulo padronizado e esse módulo da ferramenta é
passado, então, para a engrenagem, né? Automaticamente, quando eu compro uma ferramenta com módulo 2,5, aquele módulo, aquele tamanho dentro da engrenagem, da ferramenta, é transmitido para a peça que foi construída. E aí a engrenagem passa a ter o módulo da ferramenta, tá? Então, por isso estava aquele vídeo ali, para mostrar que há essa ligação, tá? Eu compro a ferramenta com módulo 1, e quando eu usino a engrenagem, ela passa a ter o módulo 1, tá? Mas também nós podemos ter ferramentas que são vendidas no tamanho, no formato diametral pitch. O diametral pitch é o formato americano e inglês para confecção, para referenciação das engrenagens. O diametral pitch, então, é o passo diametral, diametral pitch. Ele é designado pela letra DP, diametral pitch, tá? Passo diametral. E esse diametral pitch é a relação entre o número de dentes da engrenagem e o diâmetro primitivo dela em polegada, tá? Então, eu tenho que entrar aqui com o diâmetro dela em polegada, tá? É a relação entre Z e diâmetro em polegada, tá? Então, se a engrenagem tem um diametral pitch, por exemplo, um diâmetro em milímetros de mais ou menos 52, né? Mais ou menos 52,2 milímetros, né? A gente sabe que o diâmetro em polegada dela é aproximadamente, então aqui, né? Igual a 2 polegadas. Então, eu entro com o 2 polegadas aqui, ó, tá? Z sobre 2 polegadas, sobre 2, Z sobre 2, 20 dentes sobre 2 polegadas, dá um diametral pitch de 10, por exemplo, diametral pitch de 10, tá? Há uma relação entre o diametral pitch e o módulo, tá? A relação entre o diametral pitch e o módulo é o 25,4. Módulo vezes diametral pitch igual a 25,4, tá? Então, se eu quiser transformar um módulo, aproximar com o diametral pitch com o módulo em milímetros, eu uso essa expressão aqui para fazer este cálculo aí, tá? E esse diametral pitch é normalizado lá pelo sistema inglês, tá? Então, vejam, a gente consegue encontrar módulo com diametral pitch 20, ó, 16, 12, 10, tá? E aqui existe, ó, na classe 1. Na classe 1, tá? O módulo 8, ó, vejam que o módulo correspondente é esse aqui, ó, tá? O módulo correspondente é esse aqui, ó, tá? Ok? O módulo correspondente é esse aqui, ó. 1.270 é o módulo correspondente ao diametral pitch 20, tá? Se eu tenho um diametral pitch 16, o módulo correspondente é 1,58, tá? Fazendo a conta, né? Essa conta aqui, ó, módulo vezes diametral pitch, módulo vezes diametral pitch, igual a 25,4. Então, observem, gente, que a gente não tem nenhum módulo exato para transformar diametral pitch em módulo exato em milímetro. Sempre vai dar próximo, né? Nunca vai dar exato, tá? Ou nunca vai dar exato, tá? Estão vendo aí, ó, sempre é uma aproximação, ó. Aqui é próximo de 2, ó, aqui é próximo de 2,5, mas não é 2,5, é 2,540, tá? Então, todos os módulos em diametral pitch vão ser aproximados aos módulos disponíveis em milímetro, tá? Ó, e outro detalhe, diametral pitch grande quer dizer módulo em milímetro pequeno. Diametral pitch com tamanho pequeno quer dizer módulo grande em milímetros, tá? Um diametral pitch 1 equivale a uma engrenagem com módulo de 25,4 milímetros, tá? Ok? Então, há essa relação entre o módulo e o diametral pitch, tá? Essa é a relação. E aí, então, ó, vamos supor aqui, ó, que quando a gente trata da nacionalização de engrenagens, a gente compra máquinas que vêm lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, né? As máquinas lá estão fabricadas com o diametral pitch.
Quando a gente precisa nacionalizar a engrenagem, a gente nunca vai conseguir nacionalizar ela com o módulo exato daquele que era nos Estados Unidos, né? Então, quando a gente vai fazer essa nacionalização, nós vamos precisar fazer correções de engrenagens, correção de perfil, para que a engrenagem que eu nacionalize tenha o mesmo rendimento do que uma engrenagem que vem de lá. Porque se eu altero o módulo, por exemplo, ó, se eu por acaso arredondar esse módulo para 1,25 e produzir uma engrenagem com 1,25, a distância entre centros vai ser alterada. E aí, se eu não corrigir a engrenagem, e se eu pegar esse conjuntinho e colocar nos mesmos eixos que eu substituí para a nova, vai ter um problema de folga nos dentes. E aí vai reduzir a vida da máquina, reduz a vida da engrenagem, tá? Vamos imaginar antes assim, ó. Quando eu tinha a engrenagem, vamos colocar aqui a distância entre centros, ó, só para vocês entenderem. Quando eu tinha a engrenagem com módulo diametral pitch 20, ó, diametral pitch igual a 20. Aqui é a distância entre centros dos eixos da máquina. Então, eu tinha lá uma engrenagem, ó, aqui está o dente, tá? E aqui o dente da outra, ó, tá? Deixa eu tentar fazer isso aqui, ó. A folguinha que tem entre as duas aqui, ó, é praticamente nula, é a folga de projeto, tá? Então, eu coloquei aqui para trabalhar nessa distância aqui, ó, elas estão com uma folga praticamente nula, com o módulo diametral pitch 20. Esse diametral pitch 20 equivaleria aproximadamente a um módulo, né, em milímetro, de 1,270. Mas no Brasil, eu preciso determinar esse módulo em milímetros na nacionalização, tá? Então, eu vou usar o módulo 1,25. Só que quando eu fizer o cálculo com o módulo 1,25, a distância entre centros de projeto vai ser menor, ó. Esse 270 para o 25 vai alterar alguns centésimos de milímetro, tá? E aí, então, ó, esse conjunto de engrenagens que eu vou montar aqui, o eixo, a distância entre centros dos eixos da máquina é a mesma. Eu não consegui alterar lá a furação da máquina. Então, o que acontece? Quando eu colocar esse conjuntinho de engrenagem 1,25 lá naquele conjunto de engrenagem, naquela distância entre centros, que era para módulo diametral pitch 20, o dente, a distância entre centros vai ser maior, né, de fabricação, e o dente passa a ter uma folga entre os dentes. E essa folga pode prejudicar o desempenho da máquina, né? Então, ó, surgiu uma folga aqui, ó, entre os dentes, ó. Essa folga vai dar problema na máquina. Por isso que, na maior parte das vezes, o pessoal tem uma vida menor das engrenagens quando são nacionalizadas. Porque falta uma coisinha fazer aí. Falta fazer a correção do perfil da engrenagem. Se simplesmente o sujeito for lá e fabrica essa engrenagem com módulo 25 sem ter correção, que é o item que a gente vai ver mais a seguir no nosso curso, vai dar problema. A engrenagem vai ter uma vida reduzida, né, por causa da falta da correção. Porque o pessoal que faz isso, às vezes, não conhece a correção de dente, o deslocamento do perfil da engrenagem, que a gente vai ver como fazer isso daqui uns dias aí, tá? Mas então, existe essa relação, existe o diametral pitch, existe o módulo, tá? Eles nunca casam um com o outro, sempre vai dar aproximado, e essa nacionalização, então, precisa de uma outra teoria, né, que é correção de engrenagens. Vou passar aqui mais um pouquinho, e aqui por último, então, finalizando essa primeira parte, nós temos aqui as relações geométricas, então, dos dentes das engrenagens, tá? Então, olhem só, nós temos todas as relações geométricas em função do módulo. Ó, em primeiro lugar, o A, então, e o nome também, tá? O A, distância entre centros de referência. O AW, distância entre centros de funcionamento, tá? O B, largura do dente, o B aqui, tá ali o B. O D, diâmetro do cilindro de referência, ou diâmetro de referência, esse é o nome que a ABNT usa.
diâmetro de cabeça. A norma não usa diâmetro externo, ela usa diâmetro de cabeça. DB, diâmetro de base, de pé, e há todas as relações geométricas, então, ligadas, então, aos dentes das engrenagens, né? Tem aqui, ó, espessura do dente em um raio, espessura do dente no sino de base, espessura do dente no diâmetro primitivo, raio de pé, raio de cilindro, e assim vai, ó. Todas as variáveis estão colocadas aqui, ó. Módulo de base, módulo normal, que é o módulo da ferramenta, né, que é o módulo que a gente está trabalhando, frequência de rotação, essa é a nomenclatura, então, que a BNT usa. O exercício é aqui, ó. Então, o problema é assim, ó. Vocês têm duas engrenagens. Nós só vamos representar aqui pelo diametral pitch. Só pelo diâmetro. Então, essa engrenagem possui um diametral pitch, que é essa aqui é a engrenagem 1, e a engrenagem 2, a engrenagem 1, ela tem Z1 igual a 17 dentes. E a engrenagem 2, a gente só está referenciando ela pelos diâmetros. Isso aqui é o diâmetro primitivo delas, tá? O desenho aqui é o diâmetro primitivo. Deixa eu fazer de novo aqui, que ficou no finalzinho aí. Isso aqui é o diâmetro primitivo delas. Está aqui a distância entre centros. Esse aqui são os diâmetros primitivos das duas engrenagens, tá? Essa aqui é a engrenagem 2, tá? Que tem um Z2 de 45 dentes. Então, ó, as duas engrenagens possuem o módulo diametral pitch de 16. Tá? Módulo diametral pitch 16. Qual é a distância entre centros, inicialmente, né, entre essas duas engrenagens aqui, ó? Calculando elas em milímetros. Ó, qual é essa distância entre centros A dessas duas engrenagens com diâmetro pitch 16? Eu quero saber em milímetros, tá? Depois eu quero que vocês determinem qual é o módulo compatível a esse DP16 e achem um conjunto de engrenagens que possa substituir esse conjunto de máquinas de engrenagens de diâmetro pitch na máquina onde elas estão, tá? Então, vou fazer em primeiro lugar a situação. Determinar a distância entre centros para esse conjunto. A gente sabe que, pelas fórmulas do diametral pitch, né? Vamos voltar lá atrás, ó. M vezes dp igual a 25,4. Então, aqui, ó. M vezes diametral pitch igual a 25,4. Qual é o módulo correspondente no sistema nacional, no sistema ABNT? O módulo é o 25,4 dividido por diametral pitch. O módulo, então, ó, dessa engrenagem aqui em milímetros é 25,4 dividido por diametral pitch, que é 16. Essa correspondência já existe na tabelinha lá atrás. Nós vamos fazer aqui, ó. 25,4 dividido por 16 deu um módulo igual a 1,58. Tá? 1,5875 milímetros. Agora vem o seguinte, ó. Eu quero calcular essa distância entre centros que está lá na máquina, a distância entre centros das engrenagens que estão lá na máquina. Então, vejam, 1,58. A distância entre centros é igual, né, a módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Tá? Isso é a distância entre centros. No nosso caso do conjunto americano,
eu vou usar aqui o módulo 1,5875 vezes 17 mais 45 dividido por 2. Então, esse conjunto americano, teoricamente, lá na máquina onde ela está instalada com essa distância aqui, ó. 17 mais 45 dividido por 2. Ó, a distância entre centros teórica lá da máquina é 49,25 milímetros. Então, teoricamente, porque ainda lá na máquina também ela pode ter sido corrigida também, né? Teoricamente, lá na máquina, a furação entre os eixos da máquina lá deve ser 49,2125 milímetros. Tá? Essa deve ser a furação. Mas eu preciso nacionalizar esse conjunto. Eu preciso que essas engrenagens sejam fabricadas aqui no Brasil em milímetro, para poder fabricar com as nossas ferramentas. Nós vimos aqui, então, que esse é um módulo aproximado. E a gente sabe que aqui no Brasil, o módulo aproximado mais próximo desse é o módulo 1,5. Esse módulo 1,5, ou eu consigo ele com a classe 1 ou com a classe 2, mas é o mais próximo. Tá? Então, não tem outro módulo para ser usado para substituir aquele conjunto. Tem que ser o mais próximo possível. Tá? Então, agora, se eu resolver fabricar esse conjunto com esse módulo aqui, nós vamos ter uma nova distância entre centros. Então, para o novo conjunto, vou ter isso aqui, então. Ó. Vou ter novamente aqui o diâmetro primitivo da motora e o diâmetro primitivo da movida. A distância entre centros agora é essa aqui, ó. Aqui eu tenho 17 dentes, eu tenho que fabricar a engrenagem com 17 dentes, porque senão muda a relação de transmissão da máquina, é o Z1, tá? E o Z2 tem que ser igual a 45. E aqui agora o módulo é 1,5. Qual é esta distância entre centros agora aqui, ó? Então, ó, o A, a partir de agora, é o módulo que multiplica Z1 mais Z2 sobre 2. Então, ó, 1,5 que multiplica 17 mais 45 dentes, vai dar, dividido por 2, vai dar isso aqui, então, agora. Deixa eu colocar na memória isso, x, 17 mais 45, vezes 1,5, dividido por 2. Vai dar uma diferença. Ó. Deu tudo isso, diferença? Espera aí, vamos ver. Deu uma diferença grande. Ó. O A deu 46,25 milímetros. Confirma aí se dá isso mesmo? Isso, é isso aí, Douglas, 46,25. Olhem só. Esta distância entre centros aqui, ó, 46,25. Aquela distância entre centros da outra deu 49,2125. A distância, a diferença entre as duas, x menos 46,25, deu 2 pontos. A diferença do A, a diferença do A, deu 49,2125 menos 46, deu uma diferença na distância entre centros de 2,96 milímetros. É bastante coisa. É bastante coisa. Tá? Então, quando eu fabricar essas engrenagens
com 1,5 milímetros, e quando eu for colocar lá na máquina, vai aparecer uma baita de uma folga entre um dente e o outro, né? Por causa da diferença de distância entre centros. Ou eu fabrico ela de dental pitch para repor lá, mas se eu quero nacionalizar, não vai dar, né? Possivelmente isso não vai casar, né? Não vai ter grau de recobrimento suficiente aí para casar essas duas engrenagens aqui com essa folga de 2,96 milímetros, tá? Aí a solução é fazer um deslocamento de perfil, tá? Que é a correção de engrenagens, tá? Mas possivelmente isso vai aparecer. O que é a correção do perfil? Vamos imaginar que esse aqui seja o formato do dente da engrenagem motora e esse aqui da engrenagem movida. Vou passar para frente, ó. Imagine que esse aqui seja o formato da engrenagem movida, tá? E esse aqui seja o formato do dente da engrenagem motora. Quando eu coloquei na distância de 149 milímetros, 49,21 milímetros, apareceu essa folga aí, tá? Então, qual que é a solução para a gente resolver esse problema da folga que acontece aí? É deslocar o perfil do dente, tá? Nesse caso, deslocar o perfil do dente é pegar esse dente da motora e deslocar ele para lá. Manter a mesma altura do dente e deslocar ele para fora. E pegar também o dente da engrenagem movida e também deslocar ele para fora. De tal forma que esse deslocamento aproxime um dente ao outro. Só que para fazer esse deslocamento de perfil, eu aumentei o diâmetro externo dessa aqui, ó, passei desse diâmetro aqui, ó, para esse diâmetro aqui, ó. E também aumentei o diâmetro externo dessa engrenagem aqui, ó, aumentei para um outro diâmetro maior. Mas desloquei o perfil dentro para cima. Com isso a gente consegue fazer essa aproximação, então, dos dentes e compatibilizar a engrenagem de 1,5 com a engrenagem, né, de diâmetro pitch 16. Tá? Isso dá para fazer assim, não tem jeito. Aí as engrenagens vão ser um pouquinho maiores, mas não vai ocorrer a folga entre os dentes das engrenagens. E aí ela vai funcionar adequadamente. Tá? Mas ela tem um perfil um pouquinho deslocado. Isso é o deslocamento do perfil. E existe um meio para calcular esse X a partir dessa variação da distância entre centros. A gente calcula um X, que é o índice de correção, e dá um percentual desse X para a coroa, para a engrenagem motora e para a movida. E aí faz, então, o respectivo fabricação delas com essa nova configuração. Dá para fazer, tranquilo. Esse assunto a gente vai ver ainda na sequência das nossas aulas aí. Tá bom? Então, deslocamento de perfil. Fechou? Deixa eu manter, depois eu apago aqui, tá? Então, essa característica aí, então, do nosso tempo. Deixa eu ver que alguém tem falando alguma coisa. No caso, tem que fazer o par no V0, tem que fazer o par no V0, não dá para fazer apenas... Não, até dá para fazer uma delas só. Só que com essa variação, Douglas, da distância entre centros de 2,96 milímetros, eu acho que é isso que nós calculamos, 2,36, 96, né? Eu acho difícil fazer numa só. Eu acho que vai ter que fazer nas duas, correção nas duas, tá? Às vezes, quando a diferença do A é pequena, 1 milímetro, 0,1 milímetro, né, assim por diante, né? Aí a gente consegue fazer numa só. Mas só como essa aqui tem um módulo pequeno, tá? Dificilmente a gente consegue fazer isso. E talvez nem consiga fazer em função da restrição da distância entre centros ser muito grande. Eu não fiz esse cálculo aqui, né? Eu só estou dizendo que aconteceu isso e uma solução é fazer a correção.
Mas pode ser que essa distância aqui seja tão grande, muito grande para o conjunto, que não dê para fazer a correção também. Ela vai estar muito grande, né? E aí, então, posso fazer numa só ou posso fazer nas duas, conforme for esse tal desse índice de correção. Mas dá para resolver, tentar resolver o problema. Se não dá por aqui, tem que fazer de outra forma. Então, um primeiro problema para vocês. E aí eu peço um segundo cálculo para vocês fazerem, então. Ó. Deixa eu dar um. Na sequência desse problema, né? O B. Qual a qual a altura da cabeça do dente, qual que é a altura do pé do dente, qual é a altura total do dente, qual é o diâmetro de cabeça e qual é o diâmetro do pé do dente dessas duas engrenagens. Qual a altura da cabeça do pé do dente total, o diâmetro de cabeça, o diâmetro de fundo, né, das engrenagens
1,5 vezes 45, menos 2 vezes 1,875. 63,75 e 21,75. Só dei uma conferidinha se deu certo aí. Tá, então fechou aqui então. Fechou então esses dois resultados aqui. Bom, gente, então, essa questão da geometria das engrenagens, diâmetro externo, interno, ela se relaciona de uma certa forma com essas características aí que nós estamos colocando aí. Tem um formulário, a gente vai ocupar o formulário para fazer esses cálculos aí que estão sendo solicitados. E na maior parte dos cálculos que a gente vai fazer para engrenagens, sempre o diâmetro, a altura da cabeça do dente, do pé do dente total, o diâmetro primitivo, diâmetro externo e interno são cálculos básicos que vão ser usados para poder fazer os cálculos mais avançados que vem pela frente aí. Tá? Então, sempre vamos ter estes elementos aí. Tá? Tá ok?